No coração do Rio São Francisco, enfrentamos uma ameaça crescente, a poluição resultante do lançamento de esgotos domésticos sem tratamento. Por isso, para avaliar a qualidade da água, pesquisadores da Expedição Científica do Baixo de São Francisco monitoram mais de 35 parâmetros, como oxigênio dissolvido, turbidez e salinidade. Mas a qualidade da água também sofre muita influência das vazões, que são reguladas pelas usinas hidrelétricas. Não é, professor Emerson? A qualidade da água realmente ela é muito variável de acordo com o fluxo de vazão do São Francisco. Como a dinâmica é muito grande, diária ou semanalmente, nós temos alterações significativas no ambiente aquático, visto que nós temos algumas substâncias e poluentes que vêm pelos esgotos domésticos, outros pelos próprios afluentes do Baixo São Francisco, que carregam certos materiais, erosão, sedimentos, e isso impacta também a qualidade de água. E a gente observa que a qualidade dela varia em alguns momentos, dependendo da vazão. A água está em melhor condição e em épocas que a vazão está reduzida, há uma piora significativa da qualidade de água. Mas, no modo geral, nós vemos que a água ainda não está boa para ser aproveitada ou ser consumida. Precisa realmente uma atenção especial tanto dos gestores públicos, como também de projetos que venham a trabalhar o saneamento básico. Isso é um dos grandes problemas, um dos grandes cânceres do São Francisco, tanto na calha principal do rio, como também nos seus afluentes. Para entendermos como está a saúde do rio, o estudo dos fitoplânctons é essencial, porque apesar de microscópicos, eles são muito importantes e funcionam como bioindicadores da qualidade da água, além de serem a base da cadeia alimentar dos organismos aquáticos. E o que temos observado também não é nada bom. Com o aumento do esgoto, então esses organismos começam a ter uma grande proliferação de organismos e, consequentemente, eles vão trazer prejuízo para toda a comunidade aquática, né? E, consequentemente, vai trazer prejuízos com relação à população, porque eles causam problemas de saúde pública. A cada ano que nós fazemos parte da expedição e fazendo as pesquisas, nós observamos que espécies que são prejudiciais a esse ambiente, no caso de espécies de cianobactérias, cada vez mais estão aumentando. Isso por quê? Por causa do aumento dos dejetos, dos esgotos que são lançados no ambiente. Estamos trazendo informações bastante importantes para que os gestores possam fazer principalmente o tratamento de resíduos que são lançados dentro do Rio São Francisco. Então essas informações são bastante interessantes, porque assim a gente vai trazer medidas importantes para que ocorra um equilíbrio desses organismos dentro do ambiente que nós estamos estudando. É a ciência que dá vida às nossas explorações, resultando em dados confiáveis para a geração de políticas públicas eficientes, impulsionando o desenvolvimento e trazendo melhorias para a população ribeirinha do Baixo São Francisco. E tudo isso promovido por universidades federais, institutos e pesquisadores de todo o Brasil. Que a gente faça realmente uma grande política para que a gente possa implementar essas ações que os pesquisadores estão evidenciando e nos trazendo com dados científicos, apontando soluções, e essas soluções precisam ser implementadas com responsabilidade e com consciência ecológica, consciência dos nossos alunos e dos nossos professores e da população local como um todo. O Rio São Francisco se abraçando com o mar, em alguns momentos mais fraco, em alguns momentos mais fortes, mas sempre pronto a fazer o seu papel, que é gerar alimento, gerar riqueza para esse Baixo São Francisco. Então, para mim é uma riqueza, né? Para mim é uma riqueza como pesquisador, é um sentimento de dever cumprido e que nosso trabalho é coroado aqui com essa maravilha que são as paisagens, a belíssima paisagem do Baixo São Francisco, da Foz de São Francisco, que também tem um grande potencial turístico que tem que ser explorado de forma responsável.